dia! Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Rejane sobre um assunto, né, que ronda ainda a vida de muita gente, de muitas mulheres principalmente, né, que é a codependência. Vamos falar um pouco de relacionamentos, das nossas crenças. Acho que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito rico. Uma hora é pouco, mas a gente vai tentar condensar as coisas mais importantes, né, para serem faladas, para a gente poder entender um pouco, né, o porquê que às vezes a gente vive esse relacionamento, o porquê de sermos codependentes, né, e nada é varinha mágica, nada acontece assim de forma rápida, tudo tem um processo, mas é importante a gente já identificar, né, e se realmente não está nos fazendo bem, se somos assim codependentes, a gente realmente mudar, né? Sempre é tempo da gente viver uma vida boa, da gente viver uma vida que vale a pena, né? Da gente viver uma vida leve. A gente sempre tem tempo para isso. Vou esperar a Rejane entrar para eu poder convidá-la, para poder a gente fazer esse bate-papo. Mas olha, tenho certeza que vai ser muito rico. Vale muito a pena ouvir. Psicólogo tem tanto para ensinar pra gente, né? Realmente a gente poder olhar para essas questões existenciais, nossos relacionamentos, isso tudo é muito válido. Então é isso, vamos só aguardar ela entrar para a gente poder começar. Vou até pedir para ela se ela podia me permitir começar com uma historinha muito bacana. Ei, Rejane, Oi, bom dia, tudo tudo bem, bem? Gabi? Bom dia. Aí é boa tarde, né? Aqui é boa tarde, aqui é 2 horas agora. Rejane, primeiro você podia se apresentar, por favor? Aí depois a gente já começa. Sim. Então, meu nome é Rejane, né? Eu sou psicóloga, de uma linha direcionada para psicanálise. Sou mãe de 2 filhos, Leonardo e Fernando, esposa do Gustavo. E atualmente a gente está morando aqui em Portugal. A gente veio para cá, o Gustavo está fazendo um pós-doutorado, eu vim fazer um mestrado na área de psicologia da educação, que se inicia agora. Eu tenho um longo trajeto de psicologia clínica, né? Tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso, e eu desenvolvi por um tempo bem grande da minha vida um atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, né? De abusos físico, psíquico, quando eu trabalhei, fiz um estágio na delegacia de mulheres. Então eu fiquei lá por 2 anos, e aí foi daí que começou esse interesse por essa discussão super interessante, super bacana, que é entender as relações, as parcerias amorosas, essas coisas assim. É interessante porque eu vou, antes de eu ler aquela fábula que eu te falei que eu queria ler para, né, a gente começar, mas é interessante a gente antes ressaltar, né, gente, que às vezes a mulher ela tá ali vivendo uma situação de vítima, vamos dizer assim. Mas tem muito das crenças, tem muito daquilo que foi passado para ela, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou colocar mais peso na vida daquela pessoa, né? E não é essa a ideia. A ideia é a gente pensar que a gente pode mudar. Eu tô falando isso porque eu tô morando na casa da minha sogra e ela vem de uma geração e de uma cultura em que realmente a mulher era obrigada a fazer tudo, né? E aí tem dia que, por exemplo, toda sexta-feira acontece a mesma coisa. Toda sexta-feira eu não dou banho nos meninos na hora de dormir, é o Gedeon que dá. E toda sexta-feira ela fala assim comigo: você é preguiçosa, hein? Isso é obrigação da mãe, não é do pai.
Aí eu falo, Dona Maria, hoje eu vou tomar vinho, Dona Maria, senta aí pra gente tomar um vinho, vamos conversar, não sei o quê. E ela sempre fala isso, e assim, é com muito respeito, com muito carinho, porque é uma relação que ela viveu, né? É uma educação que ela tinha. E pra ela isso é errado mesmo, né? Aí o Gedeon acaba de dar banho, vai pra cozinha, e aí ele fala assim, o que nós vamos comer? Eu falei assim, amor, o que tiver aí. Aí ela ainda fala, nossa, você é ingrata, tem que fazer comida pro marido todos os dias, né? Então tem muito das nossas crenças, daquilo que foi passado pra gente. E é importante isso, a gente entender isso, para isso não virar mais um peso, né? Então, assim, tudo que a gente vai conversar aqui é para não ficar parecendo assim, não, você tá errada, você não é isso, não é esse o sentido. Né? Exatamente, eu acho que a questão não é nem de certo e errado, né? Mas do que é possível e do que no momento não é possível. Eu acho que um relacionamento, por mais difícil que esteja sendo, por mais desprazer que esteja sendo gerado, ele está sendo possível no momento. Mas a gente pode descobrir que existem outras maneiras, né, de se relacionar e que pode ser mais leve para os dois lados, né? Tanto para o parceiro quanto para a parceira. Eu acho que esse é o maior objetivo. É você entender que pode ser melhor do que está, né? E que não existem culpados, porque a relação ela é uma construção. Então, quando isso acontece com você e seu marido, você está mostrando para sua sogra que a construção que você quer ter com seu marido é diferente da que ela teve com dela. Né? E é mais ou menos que você está pontuando, tudo bem, eu entendo, eu respeito que a sua construção tenha sido aquela, mas a minha eu quero dar um sentido diferente. Bom, então vou começar. Vamos lá? Eu queria começar lendo uma fábula terapêutica, que é do Scott Eggleston. Meu inglês é ótimo, tá? Então vamos lá. Era uma vez uma mulher que se mudou para uma caverna nas montanhas para aprender com o guru. Ela lhe disse que queria aprender tudo o que havia para saber. O guru entregou-lhes pilhas e pilhas de livros e a deixou a sós para que pudesse estudar. Todas as manhãs, ele ia à caverna para inspecionar o progresso da mulher. Levava na mão uma pesada vara. Todas as manhãs fazia a ela a mesma pergunta. Você já aprendeu tudo? Todas as manhãs a resposta dela era a mesma. Não, ainda não. O guru, então, batia com a vara na cabeça dela. Isso se repetiu por meses. Um dia, o guru entrou na caverna, fez a mesma pergunta, ouviu a mesma resposta e levantou a vara para bater da mesma forma. Mas a mulher agarrou-a antes que tocasse a sua cabeça. Aliviada por evitar a surra do dia, mas com medo da represália, a mulher olhou para o guru. Mas, para surpresa, o guru sorriu e disse, parabéns, você se formou, agora sabe tudo o que precisa saber. E ela perguntou, como assim? Você aprendeu que nunca aprenderá tudo o que há para saber. E aprendeu como parar a sua dor. Eu achei lindo essa fábula, né? Porque eu acho que representa muito essa questão da gente entender que não precisamos, é o que você falou, existem outras possibilidades, né? Exatamente, exatamente. É muito bacana essa fábula, ela nos provoca, né, para várias interpretações. Né? Eu acho que a primeira delas é que não existe um manual para relacionamentos que funcione para todos da mesma forma. Né? Às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para o seu encontro. Né? Por quê? Porque os encontros, a gente fala que são encontros de subjetividades. Né? Então, quando a gente encontra um parceiro, eu estou indo com toda a minha história de vida, com todas as minhas construções, com todos os modelos que eu tenho de relacionamento, seja passado pela minha mãe com meu pai, pelos que eu já passei anteriormente, né? E aí eu encontro uma outra pessoa que tem aí toda a sua história de vida também. Né? E aí, esse encontro é sempre um desafio. Né? Não tem como existir um encaixe que seja perfeito. Né? Então a gente encontra, se completa e vamos viver felizes para sempre. Né? Isso só acontece nos Cinderela. Mas ninguém conta o que aconteceu depois do casamento, né? No casamento, né? O que aconteceu depois da convivência diária, ninguém vai lá contar pra gente.
Então, e aí esse encontro, ele vai ser desafiador todos os dias, né? Porque você vai em alguns momentos precisar de encontrar uma forma de interrelacionar com o seu parceiro, né? Então, ali eu atendo casal, e aí eu falo, ó, quando eu tô atendendo individual, individual. Quando eu atendo casal, eu tô atendendo o casal, as questões do casal. Então, o casal vira o sujeito. Né? Uhum. Então, assim, isso é muito complicado, né? Porque aí, para você construir o sujeito casal, os dois precisam ceder, os dois precisam estar dispostos a abrir mão de algumas coisas que individualmente ele conseguia fazer e que agora não é mais possível, né? Para que esse encontro ele seja saudável, porque perfeito ele não vai ser. Né, porque o encontro é feito mesmo de desacordos, de discussões, né, e quando isso parar de existir também, o encontro não tá bacana, né, não tem como tá tudo muito sereno o tempo todo, né, e aí isso é o saudável. Agora, o problema maior são as expectativas que às vezes a gente cria desse encontro. Assim, a gente tem vários modelos sociais que vão aí nos mostrar o encontro, igual é o modelo que a sua sogra tem, né? De que a mulher precisa de cuidar de tudo e ao marido cabe outras funções. Né? A gente vai ter um encontro que a pessoa vai acreditar que o amor ele é perfeito, que eu encontrei a minha alma gêmea e que então eu preciso ceder a tudo que ele quer. Né? Metade da laranja, né? A metade da laranja, né? Então, assim, e interessante é isso. Eu tenho 2 crianças pequenas e eu tô achando super bacana como os contos têm sido reescritos, né? E eu acho legal tirar mesmo as princesas desse lugar, né? Onde não pode errar, não existe espaço para falha, onde tem que aceitar tudo em nome do amor. Né? O amor ele tem que estar vindo de dentro para fora e não projetado somente no outro. Eu acho que esse é o desafio, né, de uma relação saudável. E você está falando das releituras, até mesmo festa de 15 anos de menina, né? Eu estava conversando com a minha sobrinha agora há pouco, que tem o príncipe, né? Aí a menina de 15 anos já fica naquela ideia de que ela tem que ter um príncipe para salvar sua vida, é o príncipe que vai resolver tudo. E eu vou falar, eu não encontrei príncipe, não. Que bom, né? Porque o príncipe da vida real, ele é muito mais interessante, né? Eu lembro uma vez, meu filho estava com 4 anos, ele foi participar de um teatro na escola, e aí ele foi o príncipe. E ele falou assim, eu falei, nossa, você vai ser o príncipe, era o papel principal, né? Aí ele virou e falou assim, mas eu queria de verdade, era ser o Visconde. Ele é tão mais interessante. Entende? E é mais ou menos isso, né? Porque o príncipe tinha que fazer aquele papel de estar cuidando da princesa o tempo todo e que não cabia espaço para mais nada, né? E aí eu acho que uma relação saudável é uma relação onde a vida está equilibrada, né? Que você tem ali muito bem distribuído a sua energia, a sua libido em vários pontos, né? No trabalho, na vida social, na parceria, nos filhos. E a gente começa a ver que algo está errado quando um desses pontos ele está superlotado de energia. É nessa hora que a gente vê que algo precisa de ajuste, né? E aí é hora da gente entender como que a gente pode ajustar, né? E começar a reinvestir novamente. Porque se eu começo a investir demais na relação com o meu parceiro, automaticamente eu vou cobrar que ele também invista demais na relação. E às vezes o problema tá comigo, não tá com ele. Para ele, do jeito que tá bom. Né? E aí começam os desencontros, né? Porque eu acho que tudo que ele está oferecendo está pouco, não está suficiente. Né? E por outro lado, eu começo a fazer por mim e por ele. Né? E aí a gente começa a deixar um lado da balança extremamente pesado. E aí chega uma hora que tanto eu quanto o outro vai perdendo a sua identidade. Né? Porque eu não sei mais quem eu sou nessa relação, se sou eu, se eu sou ele,
né? E o outro já não sabe mais quem ele é, porque não tá sobrando espaço. A gente costuma dizer que pro relacionamento existir precisa da falta. E se eu preencho todas as ausências com a minha presença, esse relacionamento vai ser muito chato. Né? Se não sobra espaço para saudade, né? Para o desejo do outro de encontrar, né? Se eu transformo esse meu parceiro, se eu tiro ele do lugar de desejo e coloco ele no lugar da necessidade, aí a gente está... já é bem a codependência, né? O outro está aí para causar o meu desejo e não para suprir a minha necessidade. Isso é tão importante ser entendido, né? Exatamente, eu acho que o caminho, eu acho que quando a gente consegue, né, só que é o que a gente estava conversando, muitas vezes, né, quando a gente entra nesse tipo de relação, com essa necessidade de controlar o outro a vida, o tempo todo, com medo de perder o amor dele, e aí acaba aceitando qualquer migalha que esse outro vai me oferecer, o que está por trás, na maioria das vezes, é um medo muito grande de ficar sozinha. Né? É um medo muito grande da solidão, é um medo muito grande do desamparo. Né? E aí a gente vai criando aí uma série de coisas para fugir disso, né? E aí a gente começa a tamponar todas as faltas na relação. E aí é a hora que a situação começa a ficar mais doentia, né? Porque aí eu transformo esse outro e começo a cobrar desse outro, eu começo a exigir desse outro, e por outro lado, esse outro não vai me dar nada disso que eu quero, porque isso é muito mais da minha fantasia, né? Da minha demanda, da minha necessidade, do que é do outro, né? Eu costumo dizer que as demandas, elas não são para ser atendidas, elas são para ser entendidas. Então, quando a gente começa a entender o que eu quero do outro e o que é que o outro tem para me oferecer, eu acho que a situação começa a ficar mais leve, né? Enquanto eu fico só respondendo a demanda do outro, ela quer isso, eu vou lá e faço. A gente costumava brincar na psicologia que era assim, o namorado vai lá e dá um anel de brilhante. Lindo, maravilhoso, com um diamante, a coisa mais linda. A mulher abre e fala, bacana, um anel de brilhante, mas faltou o cartão, né? Ou seja, a falta vai estar aí, né? Então não adianta a gente ficar tentando responder às demandas de imediato. A gente precisa compreender e ver até onde a gente quer também dar alguma resposta a isso, né? Às vezes a gente não quer, né? Às vezes desse jeito não tá legal, desse jeito é melhor a gente renegociar. Eu acho que mais ou menos por aí. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Mas antes eu queria te falar uma coisa. Você falou aí do Visconde. Tem uma menina, eu não lembro a idade não, acho que foi em 2013. Eu já até coloquei aqui no meu Instagram, que era o Dia das Princesas na escolinha. Não sei se você já viu isso. E ela foi vestida de cachorro quente. Você já viu isso? Não. Gente, eu achei o máximo. Eu falei, essa é das minhas. Porque ela falou, eu não gosto de princesa, eu não quero ir de princesa, eu quero ir de cachorro-quente. Eu gosto de cachorro-quente, eu vou de cachorro-quente. Ela foi fantasiada de cachorro-quente. Tem uma pergunta falando assim, tô se encontrando tanto com meu marido, vamos completar 27 anos de casado. Nos amamos tanto, mas os desafios em família têm nos feito desencontrar como casal. O que a gente pode dar de solução? Exatamente, que é uma coisa também que é muito comum de acontecer, né? Existe o casal, homem e mulher, existe o casal mais pai e mãe, né? E é complicado, às vezes, a gente ter que encontrar e redividir a libido, a energia, de forma a conseguir desempenhar de maneira bacana a função mulher e a função maternidade. Né? Eu acho que isso é o maior desafio para a mulher, porque para o homem é mais tranquilo essa passagem, né? Porque a dependência do bebê ali quando nasce é muito mais materna inicialmente, né? Do que paterna. A criança vai entender o pai um pouco mais na frente, né? A mãe já está ali desde o início, né? Então, é muito difícil você pegar e conseguir, às vezes, sair
da maternidade, a posição feminina na relação, né? E aí, só que nessa hora o homem tem um papel fundamental, porque é ele quem vai tirar a mulher também desse lugar, né? Ó, deixa eu falar com você, esse menino aí já dá conta de ficar com a sua mãe pra gente poder ir no cinema, né? Então você pode arrumar um jeito de deixar ele lá, porque hoje eu quero sair com a minha mulher sozinho. Né? E é isso, é óbvio que a rotina, ela tende a ir consumindo um pouco disso ali do casal, né? E a gente vai precisar de reinventar, né? E ir repensando o que é que lá no início causava prazer para os dois, como a gente pode retomar isso, né? E diante disso, porque o ser humano, ele está em desenvolvimento contínuo, né? Então, assim, às vezes aquilo que lá no início agradava, hoje já não é mais isso. Então, e aí? O que é que nos agrada enquanto casal? Né? Vamos falar sobre isso. Né? Nessa quarentena agora, eu tive muitas demandas de atendimento de casais que pensavam em se separar, né? Principalmente por parte das mulheres. Eu acho que as mulheres, elas têm um radar mais rápido para entender que a relação não está muito legal. E o homem, eu acho que demora um pouquinho mais, né? E a gente começou o atendimento, né? Claro, porque assim, a quarentena, ela tirou todas as nossas possibilidades de fugas, né? Porque ela tirou o nosso contato social, tirou o nosso trabalho fora de casa, tirou a cervejinha de final de semana, e a gente ficou ali tendo que se haver com essas angústias. Marido toda hora, né? Tem que ficar olhando para ele. Exatamente. Olhar para o marido, e mais que isso, olhar para si mesma e ver que tinha algumas coisas ali que não estavam legais, né? Que precisaria mudar. E por incrível que pareça, essas pessoas que me procuraram, elas entenderam até agora que a separação não é a primeira opção ainda. Que é preciso repensar, é preciso reconstruir, né? Às vezes o que você quer não é separar. Às vezes o que você quer é mudar de posição na relação. Né? Reencontrar uma... Desculpa, rapidinho, só porque eu penso muito isso também. Até porque às vezes você separa e aí o outro relacionamento vai ser igual, né? Então por isso que é o que você está falando. Se você não entender, você pode até separar depois, não tem problema. Mas se você entende o porquê de tudo isso, a próxima relação vai ser mais saudável, né? Exatamente, exatamente. Essa questão das repetições é algo muito complicado. Né? Porque quando eu estava na delegacia, era muito comum eu atender mulheres que elas falavam comigo assim: eu tenho o dedo podre para escolher parceiro. Não tem condição, falava comigo. Regiane, não tem condição. Todos, até hoje, não teve um que me tratou bem. E aí, nessa hora, né, o nosso trabalho ali é de provocar essa mulher a refletir. Por que será que ela está atraindo esse tipo de parceiro? Né? Aí, eu não estou falando de culpa, tá? Eu estou falando no mínimo, entender o porquê que ela atrai esse tipo de parceiro, né? E aí, quando você vai ali desbravando esses caminhos inconscientes, né? Você vai descobrindo ali quais são os modelos que essa mulher teve acesso, né? E como que foi que ela construiu a imagem de uma parceria e como que você vai fazer para romper. Mas inicialmente ela vai ali, antes de chegar nesse momento, dizendo: ah, eu até saí, Regiane, encontrei um moço, a gente conversou, ele era até bacana. Mas, muito bonzinho, muito quadrado. Tipo, eu não mereço isso. Exatamente. Aí é nessa hora que eu falo: você tá ouvindo o que você tá dizendo? Então você é bonzinho, educadinho, te trata bem, você vai excluir. Porque às vezes a gente tá tão agarrado nos nossos sintomas, nas nossas formas de escolher, nos nossos modelos de escolhas, que quando aparece algo legal, a gente descarta porque é diferente, né? A gente não conhece aquele tipo de modelo. Olha, vou ser feliz, né? Vou escolher alguém que vai saber cuidar de mim minimamente, vai me tratar bem, que vai corresponder a algo que eu tô aqui reclamando, né? Será que eu quero mesmo sair dessa posição de queixa? Né? Então o trabalho inicialmente é esse, de fazer a pessoa inclusive escutar que às vezes essa pessoa bacana aparece sim, só que ela não está preparada ainda para poder ver, enxergar essa pessoa.
né? E aí, quando a gente vai fazendo esse trabalho, né, algumas falavam assim, então, o meu modelo não precisa ser igual ao da minha mãe e do meu pai, que meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe. Eu posso ser diferente dela? Pode, você pode ser diferente dela. Né? Você não precisa de assumir, às vezes, isso como sendo seu também. Né? A É, por- relação que a sua mãe consigo é outra. É porque tem uma coisa também que eu acho assim, isso, porque eu falo, né, das minhas vivências com a minha avó e tudo, é que antigamente as mulheres, elas viviam isso, mas elas não reclamavam, né? Elas achavam Sim, assim. Aí se você tem uma mãe que tinha um pai, né? Seus pais brigavam muito, sua mãe, ela apanhava muito e ela era feliz, assim, aparentemente, né? Ela falava, não, tá tudo bem, eu amo seu pai me ama, isso é amor. Você não vai entender, é muito inconsciente, foi o que você falou. Na nossa consciência, a gente não tem noção, é inconsciente mesmo. Não, gente, mas meu pai e minha mãe estão casados há 30 anos, ele batia nela, mas tá tudo bem, ele bebia muito, mas tá tudo bem, eles se amam, então qual o problema, né? Eu acho que é muito, essa desconstrução tem que entender, gente, que não é assim fácil, não é, a gente tem que viver esse processo mesmo da inconsciência. exatamente. O que acontece? Mudar é algo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, né? Por quê? Porque você está numa posição, por mais desagradável que ela pareça ser, te dá conforto, Porto. porque você já sabe o que esperar, entende? Você já sabe o que esperar. Né? Então, o fato do pai e da mãe terem ficado casados 30 anos, mesmo diante de violência e tal, não quer dizer que ela era feliz, mas era a felicidade que ela conhecia. É. Né? É a história lá do mito da caverna também, né? É. Tipo, existe luz, eu vivi até agora sem saber que eu podia enxergar. Né? Então, é a felicidade que ela conhecia. Então, dói, mas pelo menos eu já sei o que esperar, que é muito do que a gente encontra das mulheres, né? Nas falas das mulheres, de que, tá bom, é ruim com ele, mas pior Já sem ele, sem ele. né? Aquele medo de que, e se eu encerro essa relação e termino sozinha pro resto da vida? Né? É óbvio que assim, a gente não tem garantias, né, de que realmente você não vai ficar sozinha. Mas eu acho que a gente só consegue mudar de posição quando o sofrimento de estar naquele lugar é maior do que o medo da mudança. Né? Então chega uma hora que o negócio já não tá funcionando mais, né? Que nenhum dos dois está feliz também. Né? E aí eu acho que é nessa hora que você começa a dizer, não dou conta mais, eu quero ajuda, eu quero entender porque eu me comporto assim. Né? Então lá na delegacia, por exemplo, elas já chegavam lá no lugar de vítima de violência, e eram mesmo, né? Porque tinham sido agredidas e tal. Mas na maioria das vezes elas eram mandadas para o setor de psicologia, porque na hora de registrar a queixa elas não queriam registrar, elas começavam a chorar. E aí chorou, eles encaminhavam para o setor de psicologia. E aí chegava lá, a gente entendia esse dilema delas. Né? Eu quero sair desse lugar, mas eu não sei como é estar em outro lugar. E aí é isso que a gente precisa trabalhar com essa mulher, né? De que, primeiro, vamos entender como esse lugar foi construído, até para que você possa, a partir de agora, estar livre para reconstruir o seu lugar e não as repetições que você vinha fazendo até agora. Isso é lindo. Né? Seria tão bom se todo Eu mundo acho que entendesse. assim, eu vou te dizer que assim, eu vejo esses avanços, porque eu sou uma pessoa que, além de ser psicóloga, eu fiz o meu processo terapêutico por muitos anos, mais de 15 anos de terapia. Né? Então, eu posso dizer que esse processo de autoconhecimento sozinha, ele é até possível, mas ele é mais difícil, né? Porque a gente não consegue, às vezes a gente fica no sintoma, a gente não fica na raiz do problema. Né? Então, às vezes, eu penso, tá ruim,
mas eu não consigo entender por que tá ruim, por que eu tenho feito esses tipos de escolhas, né? Por que que eu não consigo mudar, por que que eu não consigo fazer o outro feliz, né? E o pior que nesse momento a gente começa a se culpar por tudo, né? Pela nossa infelicidade, pela infelicidade do outro, né? Sendo que a relação ela é ali construída, seja ela de sucesso ou de fracasso, ela é construída. Né? Então, quando a gente consegue começar a se questionar, é algo que é um caminho sem volta. Eu falo que é isso, você está preparada para esse caminho, porque é um caminho que depois você não consegue mais voltar. Né? Nunca mais você entra, vamos dizer, de gaiato nessa relação, porque você vai começar a ler os sinais. Né? Você vai começar a ver, nossa, ele fez dessa forma e isso eu não aceito, então tá fora. Né? Você já começa a entender quais são os limites para você. Né? Você entende o que você quer e o que você não quer de uma relação com o outro. E aí você já consegue se posicionar. Porque a pior coisa que tem é você ficar também num lugar de sujeição ao que o outro quer de você. Ser marionete, ficar ali o né? tempo... Eu falo muito isso, a gente ser marionete, fantoche, né? Exatamente. E aí quando você descobre que você dizer não, não necessariamente vai ser o fim da vida, né? Dizer não dizer sim toda vez que você vida, né? Sim para você. Toda vez que você diz não para o outro, você diz sim para você. Né? Então, se você está dizendo não, entendendo que é porque aquilo para você não te cabe, não dá mais. Você está dizendo para você, né? E é isso. E aí, se o outro está disposto a repensar a relação, reconstruir uma relação que vai ser bacana para os dois, é o ideal, né? A gente quer resgatar o que é possível de ser resgatado. Agora, se não quer, aí o casal precisa rever o que é melhor. Né? Tem até uma pessoa que comentou que muitas mulheres não podiam manifestar que estavam tristes na relação. E é importante vir essa questão da psicóloga, de ajuda. A gente sempre tem que ter alguém para ajudar. E tem. Não pensa que você não tem ajuda nenhuma, porque tem, né? Às vezes não consegue pagar, tem sempre alguém para ajudar que não precisa de pagar. Tem. Mas busca ajuda, porque tem como sair desse cenário, né? Eu acho que hoje em dia isso é mais acessível do que antigamente. Antigamente a mulher tinha que engolir sapo mesmo, ficar ali e é assim mesmo. Tá péssima, tá ótimo. Mas eu acho que hoje em dia já tem mais essa forma, né? É mais acessível isso. Sim, e pensando nesse nome da codependência, que é o que a gente está tentando dizer, isso é tão importante quando a pessoa consegue romper com isso, porque a codependência, ela não é algo específico só da relação homem-mulher. Né? Ela é muito, inclusive, comum na relação mãe ou pai e filho. Até a Adri perguntou, e é todo tipo de relação, né? Sim, é comum na relação de chefe e empregado, né? Onde você ali com medo de perder aquele lugar no emprego, você se submete a um monte de coisas, inclusive às vezes passando por cima dos seus valores éticos, morais, né? Para poder dar conta de manter aquele emprego, que muitas vezes não é nem pelo dinheiro, né? E você às vezes tem consciência disso, né? A questão, mas quando você pega e consegue romper isso e não fazer isso perpetuar na geração seguinte, né, que seria, por exemplo, os nossos filhos, é o ideal. Assim, eu não estou dizendo que toda criança que nascer, né, de um casal que tem esse tipo de relação terá codependência, mas que existe uma probabilidade maior, sim, porque é o modelo que ele tem. Né, é o modelo que ele tem de relação. E aí, muito provavelmente, quando ele for construir a dele, ele vai pegar como base os modelos que ele foi construindo ao longo da sua existência, das suas vivências, né? Então, é importante não é nem só ali pela parceria, mas para que a gente consiga romper, né, com esse ciclo vicioso ali de geração para geração, de geração para geração. Eu tive uma cliente uma vez que ela, todas as relações conjugais na família dela eram fracassadas, todas. Da mãe, das tias, todas. E aí, ela fez um pacto, ela e o irmão. Falou assim, olha, a gente rompe com isso aqui,
a gente não casa, porque aí acabou, entendeu? Quando a gente morrer, acabou. Não vai ter. Não vai ter, né? Só que ela decidiu ir para terapia, né? Ela decidiu ir para terapia e ela foi descobrir na terapia que o modelo que ela poderia ter não precisava de ser igual ao modelo da mãe, da tia, da avó, né? Que ela podia encontrar algo que pudesse fazê-la também feliz, sentir prazer. E hoje ela tá super feliz, casada, conseguiu construir uma família, tem filhos, né? E não vive uma relação de codependência com o parceiro, né? Ou seja, ela conseguiu, primeiro, ela conseguiu ver que aquilo na família não estava bacana, né? E disse, eu não quero isso para mim. Só que é claro que você também fugir da relação é algo que não é bacana, né? O encontro é sempre gostoso, sempre prazeroso, faz parte da existência humana, né? E aí é óbvio que quando chegou no momento da vida que a questão dos hormônios já estavam até mais aflorados, estava assim, não, eu tinha feito esse pacto, mas eu tô querendo rever. Será que é possível, né? Será que é possível a gente relacionar de um jeito diferente? E aí, quando ela foi entendendo os medos, as angústias, do que é que ela queria fugir, ela conseguiu. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Eu acho que se você conseguir ultrapassar essa resistência que te coloca nesse lugar de falso conforto por medo de mudar, aí pronto, aí você deslancha. Aí já é quase que o caminho andado. Tem mais uma pergunta aqui, da mesma pessoa que falou do casamento. Ela disse assim que quando quis sair de casa e viver a independência, os pais dela, lá nos anos 80, não entenderam e podaram as possibilidades na vida dela. Que pode ter a ver, né, com essa dificuldade que ela está tendo no relacionamento, no casamento. Sim, sim. É isso, né? A influência, primeiro a aposta que os pais fizeram num relacionamento, né? Já começa por aí, né? Uma aposta de que não é algo bom, né? Então, às vezes, quando você já sai com esse peso, né? De que, ó, vai se virar sozinha, né? Isso aí não é uma boa escolha. Muito provavelmente ela deve vivenciar uma relação permeada de muita culpa, né? Porque, assim, você aceitar entrar numa relação já é algo difícil, né? Porque você tem que... todos nós, seres humanos, somos meio narcisistas, né? Faz parte, né? Então, você tem que abrir mão de benefícios individuais para que uma relação possa existir ali, é algo que chega a ser até bacana, né? Então, assim... E aí, de repente, você já ter que entrar nisso cheio de culpa, né? De que sem a aprovação do olhar, porque assim, eu costumo dizer que não tem nada mais importante para o outro do que o olhar. Né? O olhar é algo que ele pode te colocar lá em cima, como pode colocar lá embaixo. Principalmente agora na pandemia, né? Que a gente tem que ficar de máscara, aí com o olhar realmente. Exatamente. Com o olhar que você cumprimenta, que você sorri, que você diz que está feliz, que você diz que está triste, né? Então o olhar é tudo. A gente na psicologia, a gente acredita, né, que esse olhar ali do familiar para o bebê quando nasce, e como que esse olhar vai sendo construído para essa criança, ele tem uma função determinante na vida futura dessa criança quando adulto, né? E é difícil a gente conseguir medir o olhar, né? Só que ele é importante, né? Ele é importante porque ele te faz sentir amada, ele te faz sentir importante, né? E quando existe uma falha aí, né, nesse momento, é onde a gente começa a ver algumas coisas, alguns sintomas, né, no futuro. Então, a codependência, ela está muito relacionada com isso. Né, uma situação que pode nem ter sido real, mas que tenha provocado essa sensação de ausência do sujeito no desejo do outro, faz com que ela se coloque num lugar que ela aceita qualquer coisa para ter esse olhar do outro. Eu aceito qualquer coisa, eu aceito qualquer lugar. Exatamente, desde que você me olhe.
né? Desde que você veja que eu estou aqui, né? Porque o outro é igual criança, né? Eu costumo, quando eu estou atendendo crianças, eu costumo falar isso com as mães. Mas ele só me escuta quando eu bato nele. Aí eu penso, ou será que se você só consegue escutar ele quando vai bater nele? Né? Porque, assim, muitas vezes, a gente só é olhada, a gente vai buscar o olhar de alguma forma, ou pro bem ou pro mal. Se você só me olha quando vai me bater, e eu estou buscando o seu olhar, então eu me ofereço como objeto de couro seu, pode me bater, mas me olhe. Claro que isso tudo é inconsciente, né? É óbvio que isso causa dor, causa sofrimento, né? Porque em última instância o olhar que a gente quer é o olhar de afeto, né? Não é esse olhar, né? Mas tudo bem, se é isso que me sobrou, então em alguns momentos a gente é obrigado a se conformar, né, com esse olhar. E aí, quando a gente consegue mudar, às vezes, a nossa posição e dizer, né, selecionar mais o que é que a gente vai aceitar do outro, é um momento que a gente começa a nossa travessia, né? Eu acho que quando já incomoda é o primeiro passo. Não tô gostando, é o primeiro passo. Aí chega lá e vai reclamar do outro, é o segundo passo, que a gente sempre tende a localizar o problema no outro. Ele faz isso, ele faz aquilo outro. E o terceiro passo, para mim, o mais importante, é quando você começa a se questionar. Por que eu aceito isso? Porque eu quero esse tipo de relação, né? O que eu vou fazer para fazer diferente? A mesma pessoa escreveu que hoje o filho dela resolveu seguir com a sua vida, com independência, e apesar de sentir, ela entende e super apoiou. Ou seja, ela fez essa mudança, né? Sim, sim. Eu acho que para os pais é difícil, né? A gente cria uma relação com o filho inicialmente que a gente acredita que eles não vão dar conta sem a gente, né? E aí eu acho que quando a gente está seguro para poder deixá-lo voar, né? Quando você conseguiu, ao longo do seu processo educacional, transmitir a ele seus valores, e que você acredita que agora ele pode já construir as asas dele, os voos dele, o coração aperta, né? Mas eu acho que quando você começa a ver os retornos do que foi construído, a forma como ele está se posicionando no mundo, eu acho que isso vem de uma forma a acalentar o coração da mãe que vê, né? Porque, em última instância, a gente está criando o filho para alçar voos, né? E as escolhas vão ser dele, né? Eu acho que o mais difícil é isso. A gente entender que a gente orienta, a gente fala de amor, a gente olha, mas a gente tem que estar ciente, né? Que para que ele possa ser saudável, as escolhas precisam ser dele. E isso começa desde pequeno, né? Meu menino, hoje mesmo, antes de sair lá de Moeda, ele coloriu um porco, acho, de azul. Aí minha mãe tava lá, minha mãe virou e falou assim, não existe porco azul. Aí ele, não, mas eu quero desenhar de azul, né? E aí a gente fica querendo já interferir nas escolhas desde pequenininho. Também quer desenhar o porco de azul, deixa, não tem a galinha azul, então deixa desenhar o porco de azul. Exatamente, deixa o porco de azul, né? Porque às vezes a gente começa assim, cortando, uma criatividade, imaginação, não tem nada a ver. Exatamente. E às vezes é aquilo, né? Existem muitos perfis maternos que acreditam que a super proteção, o super cuidado vai ser positivo. E muitas vezes não é. Né? É justamente o contrário. É óbvio que assim, a gente costuma dizer que todas as falhas maternas são falhas perdoáveis porque são falhas tentando acertar, né? Do mesmo jeito que não tem manual para relacionamento, não tem manual para maternidade também, para paternidade, porque a gente vai aprender, né? O que funciona com um filho não funciona com o outro filho. Pode ser gêmeos, né, ali, mas não vai funcionar, porque cada um também responde ao contato com o outro de uma forma diferente, né? Mas quando você consegue construir uma relação pautada na confiança, né, em que a criança consegue dizer o que está bacana, o que não está, o que ela gostaria, o que ela não gostaria, é óbvio que você não precisa ceder sempre. Tem coisas que não são possíveis, né? Mas ela precisa dizer,
Ela precisa dizer até para ela depois entender o porquê que aquilo não foi permitido. Né? Então, o porco azul, né, é o menor dos problemas para a idade que a criança está vivenciando. Né? Tem escolhas que elas não vão poder ser feitas, mas tem outras que cabe a ele decidir. Né? E a gente estava falando muito da questão da dependência, você falou da delegacia, de uma questão agressiva, mas é importante também a gente entender que tem muitos relacionamentos, não só afetivos, que tem essa codependência com outros sintomas, né? Então, por exemplo, é aquela relação em que você quer tomar conta demais da vida do outro, vigiar o tempo todo, é aquela relação que você desqualifica a pessoa o tempo todo, desmotiva, né? Eu acho importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas... não, por exemplo, num casal, ele não me bate, então minha relação é ótima, super saudável, né? Mas não é só isso, não vem, essa codependência não vem só disso, vem de vários outros sintomas, né? Exatamente. Na verdade, o que é que está aí no cerne da codependência? A codependência, eu parto do pressuposto que o outro primeiro que o outro não consegue viver sem mim. Né? Então eu me coloco ali como um sujeito que eu vou precisar controlar tudo para ele, porque sem mim ele não vive. Né? Então eu tô ali, eu preciso de cuidar do horário que ele vai fazer isso, de qual camisa que ele vai sair para trabalhar, essas coisas todas. Então eu começo a oferecer para o outro uma série de coisas que primeiro que ele não está nem me pedindo, mas eu acredito, né? Essa é a minha forma de amar. Essa é a minha forma de amar. E aí eu vou oferecendo. O que acontece na codependência? Eu projeto a minha existência no outro. Por medo de lidar com o meu interior, com as minhas angústias, com as minhas dificuldades, eu projeto a minha existência no outro. E aí eu passo a tratar a vida do outro como se ela fosse a minha vida. Né? E aí, nessa hora, eu passo a decidir pelo outro. Né? E aí, tem perfil de casal que funciona muito bem. Eu costumo dizer que, assim, o Gustavo morre de rir. Eu falo assim, nossa, tem alguns casais que a gente olha e que a gente pensa assim, não existe casal além do sintoma. É triste, mas é isso. Né? Não existe casal ali além do sintoma. Eles são isso, um dependendo do outro o tempo inteiro, um se oferecendo como objeto para o outro o tempo inteiro. Então, eles não vão separar nunca, enquanto um não ficar extremamente incomodado. Porque um ali está completando a insatisfação, a falha, a necessidade do outro. Mas de uma forma que não está trazendo prazer. Né? Pode estar trazendo ali alguma coisa muito importante, não vai separar nunca. Não mesmo. São aqueles casais que eles não separam, eles morrem no bairro. Não separam. O mesmo túmulo, inclusive. Exatamente, a história lá dos 30 anos da pessoa, você fala assim, como que esse casal ficou casado 30 anos? Por quê? Porque um ali está suprindo o sintoma do outro. Né? E aí não vai mesmo. Né? E a gente que está de fora, a gente vai vendo. Então tem aí essa pessoa com essa necessidade de controlar e tem o outro que, tudo bem, me controle. Né? Me controle. Vai aceitando, né? Aceitando. Por quê? Porque cada um, na verdade, em última instância, está fugindo das suas próprias angústias. Né? Está fugindo de entender, né, o que está acontecendo dentro de si. Porque a quarentena fez com que isso ficasse muito difícil. Porque a gente não teve mais para onde correr. A gente não teve mais para onde correr. E aí, você ficar 24 horas respondendo a demanda e necessidade e sintoma é muito chato, é enlouquecedor, Sem válvula de escape, sem poder encontrar outras pessoas, sem ver outros mundos, né? Então isso realmente é enlouquecedor. Então o número de depressão, de constatações de estado de depressão ficou ainda maior, né? Porque as pessoas não estavam aguentando mais. Né? Então é isso, assim, nessa situação da codependência tem muitos sentimentos envolvidos. Sentimento de necessidade de controlar, de ciúme, porque eu acho que o outro me pertence. Então eu trato o outro como objeto da minha necessidade. Ele tem que responder à minha necessidade. Né? A questão de
você fica ansiosa quando o outro não faz a coisa exatamente do jeito que você gostaria que ele fizesse. Então você quer controlar tudo o tempo todo, né? E aí isso vai gerar culpa, porque quando você está tentando controlar demais o que não tem controle, porque a gente não consegue controlar nem a própria vida, quanto mais o outro, aí você começa a se sentir culpada, porque imagina só, você está investindo tudo que você tem nessa relação com o outro. E aí, de repente, está fugindo do controle, aí você começa a falar, para que eu sirvo? Né? Qual que é a minha função nessa vida? Né? E aí você vai entrando num círculo vicioso que você não consegue sair do lugar. Você fica ali girando em torno do próprio rabo. Né? Então, eu faço, não é nunca o suficiente, e aí, por outro lado, eu tô fazendo, eu cobro que o outro vai fazer, mas ele não quer dar esse retorno, né? E as horas que ele vai me olhar, vai ser me tratando mal, né? Porque a relação está completamente adoecida e a gente não consegue sair desse lugar. É. E você falou dos ciúmes, eu queria tanto que você falasse uma coisa, porque eu falo muito isso, que eu escuto até hoje as pessoas falarem assim pra mim: Camila, você tem que ter ciúmes. Ciúmes é sinal de que você ama. A gente tem que ter um pouquinho de ciúmes. E eu tenho pavor de ciúmes. E eu falo muito assim, gente, a gente demonstra amor é de outra forma, não é com ciúmes. De verdade, eu super desacredito dessa ideia de que um pouquinho de ciúmes faz bem para a relação. Porque eu acho que esse pouquinho, ele vai aumentar e uma hora vai virar uma doença. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque até hoje eu escuto muitas mulheres: Camila, tem que ter ciúmes, ciúmes é natural. Sim, é difícil até a gente dizer assim, qual seria a dose certa, né? É natural até em qual dose, né? Porque o limiar de cada um é muito diferente, né? O ciúme, ele está relacionado à falta de confiança, né? A falta de confiança, a colocar o A outro no lugar de insegurança também propriedade, da própria pessoa, a né? insegurança da própria pessoa, porque eu acredito que o outro é a minha propriedade. Né? E aí é o que a gente tinha falado no início. Enquanto eu estou colocando o outro, enquanto um objeto causa do meu desejo, eu não preciso ter ciúme. Ele está ali para me causar coisas boas, né? Para a gente poder descobrir coisas legais juntos. Agora, o ciúme, ele é algo que tem a ver com isso, com a própria insegurança da pessoa. Né? Então, você precisa de dizer para o seu marido, para o seu parceiro, que você está insegura, né? Para dizer que ama ele, né? Porque você pode até dizer que está insegura se você estiver insegura. Eu estou me sentindo insegura por causa dessa e dessa situação, porque é comum. Né? É um sentimento natural do ser humano, a insegurança faz parte, né? Mas eu acho que as pessoas elas associam muito essa história do ciúme até com os modelos que a gente vê dos próprios romances, né? Todo romance ali tem algo de um ciúme. As novelas nos passam muito isso, né? Do casal que se ama, mas que morre de ciúme. Então, assim, não existe uma receita, né? Não existe uma medida até onde o ciúme é aceito. Às vezes, tem algo para essa amiga que diz que o ciúme é legal, que causa ela, né? Por quê? Porque o ciúme, ele mexe também, quem está sendo o objeto do ciúme, algo de uma satisfação no sentido de que, ela está me valorizando, ela está com medo de me perder, né? Ela está com medo de me perder. Então eu acho que causa muito mais um efeito no outro do que na própria pessoa que está sentindo ciúme, né? Então eu acho que a relação construída na confiança, no diálogo, ela tende a ser mais saudável. Mas se o ciúme ele apimenta aquela relação, aí isso é do encontro daquele casal. Né? Mas a gente pode apimentar de outra forma. Exatamente. Eu sempre vou para esse viés. Eu acho que isso é uma opinião minha. Não é, eu não sou psicóloga, né? Mas é uma opinião particular minha. Eu acho que sempre vai dar em alguma coisa errada depois. Você pode até apimentar, mas depois vai apimentar tanto que já vai perder a graça, sabe? Então eu acho que tem outras formas da gente viver o valor do outro, dizer que ama. Não precisa ser necessariamente assim. O outro não é meu. Eu não possuo o outro. Eu não
tenho direito sobre o outro. Né? E aí eu acho que o ciúme, ele leva muito a isso, né? A minha mulher. Né? Minha não, eu estou como sua mulher, né? Eu estou como sua mulher. Tem uns que é mas, assim, a minha patroa. Exatamente, exatamente. Então, assim, o ciúme relacionado à posse, porque às vezes também o que a pessoa está chamando de ciúme é até outra coisa. Mas assim, o ciúme enquanto posse, ele não é legal porque Saudável. o outro não é meu objeto. Ele não me pertence. A gente se encontrou, a gente tem alguns pontos de inter-relação ali, que são pontos comuns que a gente precisa para construir uma relação comum, mas eu sou um sujeito e ele é outro sujeito. Né? E aí ele precisa de se relacionar comigo, assim como eu vou me relacionar com ele, respeitando a minha subjetividade, né, as minhas escolhas. Né? Então, se ali a escolha já não está mais ali para aquele homem enquanto o sujeito de desejo dela, aí o casal vai precisar de renegociar isso, né? Mas enquanto posse, eu não acredito que o ciúme traga benefícios para uma relação. Eu acho que as construções, os diálogos, né? Eu acho que colocar... eu lembro que eu tive uma professora na faculdade que ela fez uma fórmula uma vez no quadro que eu achei muito legal. Que ela falava assim, expectativa é igual a frustração ao quadrado. Né? Então, o que ela está querendo dizer? Que toda vez que eu crio uma expectativa com relação ao outro, a expectativa é minha, não do outro. Né? Então, a chance que eu tenho de eu me frustrar, ela é muito grande. Muito grande. Ela é muito grande. Né? Porque o outro ele não está ali para poder me servir. Me satisfazer. Ele não está ali para me servir. Não está ali para me servir, para me satisfazer. Né? Então, se a expectativa é minha, eu preciso lidar com ela. Eu que vou precisar de diminuir, né, a minha expectativa com relação ao que eu espero dessa relação, desse outro. Né? E aí eu acho que, às vezes, é isso. Eu acho que a gente tem tantas influências, né, nesses nossos modelos de escolhas, seja os nossos próprios modelos familiares, seja os modelos socialmente colocados. Né? No dia de hoje, o que acontece? A gente pensar no próprio avanço da tecnologia, o que a gente tem? A gente tem hoje aí as redes sociais que me permite criar a relação que eu quiser e te vender. Né? Então eu posto ali as fotos da minha vida só com momentos felizes. Eu digo para você que eles são felizes, eles podem nem ter sido. Mas eu digo para você que eles são felizes, você acredita, porque eu tô te dizendo isso, tô te mostrando uma imagem que te diz isso. Né? E aí para aquela imagem eu crio a legenda que eu quiser. E a gente vai ali criando esses engodos. Né? Então, hoje, eu acredito que a gente tem uma capacidade maior, inclusive, de transformar os nossos objetos de desejos em objetos de necessidade. Por quê? Porque aquilo que hoje causou meu desejo, eu já posso ter imediatamente, ele vira meu. Né? E aí, a partir daí, eu já começo a depender desse objeto. Né? E aí eu vou ali e já começo a colocar o outro nesse lugar de dependência. Né? Então hoje as coisas ainda é muito mais rápido. Né? Os acessos são muito mais rápidos, as expectativas são muito maiores, a gente se compara com o outro o tempo todo, com a felicidade. A gente sempre acha que a grama do vizinho está mais verde, então que a felicidade do outro está maior do que a nossa. Né? Sendo que se a gente for analisar e essas pessoas realmente forem conversar, a gente vai ver que não é bem desse jeito. Tá tudo no meu barco. Né? Tudo mais ou menos igual. É igualzinho, gente. Exatamente. Exatamente. Quando você falou assim das válvulas de escape, né, das fugas, a gente tem 1 minuto e 30, mas é só porque eu queria falar isso. Existem alguns sinais de fumaça mesmo, assim, de alguns relacionamentos. Por exemplo, o marido, que às vezes ele trabalha muito. Eu falo que meu pai vivia arrumando serviço sábado e domingo, que fica querendo ficar fora de casa. Tem essas coisinhas assim que a mulher pode perceber, né? Assim, não, peraí, o casamento não tá muito bem, né? Por conta dessas fugas.
Sim, sim. Eu acho que as pessoas vão sinalizando sim, né? Eu acho que o distanciamento, o aumento de quantidade de horas de trabalho, às vezes de viagem, o estar fora, né? Às vezes a pessoa que tem uma necessidade de encher a agenda do início ao fim todos os dias para fugir às vezes dessa relação, né? Porque às vezes não tem coragem de separar, mas não quer viver. Inclusive, eu li um autor, não vou lembrar qual, que ele falava da história da codependência, que ele falava justamente isso, que a codependência, na verdade, ela é uma maneira imatura que o casal cria de se relacionar, para que com isso ele consiga fugir de uma verdadeira relação. Olha, Né? que Então, assim, lindo. eu tenho tanto medo de me entregar, de amar de verdade, de me entender, de ver o que é que eu posso causar no outro, o que o outro pode causar em mim, que eu arranjo uma relação superficial. Né? Porque é uma relação que é uma relação só ali sintomática, não é uma relação que se aprofunda. Né? Então muito confortável nesse sentido, porque eu não preciso ter que me haver com as minhas angústias, você não precisa se haver com a sua, e a gente fica nesse 0-0. Né? Então ele vai dizer que muito provavelmente é tanta briga